No vídeo passado, eu falei sobre a devoção a Deus como um dos principais pilares para a gente fazer a nossa terapia espiritual, isso de acordo com o Yoga e com a Ayurveda. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a compaixão, que também é um pilar muito importante para a gente trabalhar essa nossa porção espiritual, para a gente conseguir alcançar essa felicidade genuína e uma paz de espírito verdadeira. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Yamashita, eu sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa. Esses dois pilares, eles precisam andar em conjunto. Então a gente precisa praticar a devoção a Deus e a compaixão, porque uma complementa a outra. Quando a gente sente compaixão pelos outros seres, mas a gente não dedica essa atenção, esse cuidado com o outro, pensando que a gente está também querendo agradar a Deus, a gente corre o risco de sentir uma certa arrogância aí nessa atitude, né? Porque a gente está talvez se colocando como superior a outra criatura. Assim como se a gente sentir dó da outra pessoa, que é diferente de compaixão, então sentir dó, pena, piedade, são sentimentos que podem parecer que são a mesma coisa que compaixão, mas na verdade elas também nos colocam como seres superiores aos outros. Então a gente está se colocando como melhores e nisso rebaixando a outra pessoa. Então a gente foge um pouco, né, do intuito de praticar esse sentimento mais superior, um sentimento mais nobre pelos outros. Caso contrário, a gente não está praticando a terapia espiritual. E da forma que eu coloquei no título desse vídeo, no título do vídeo passado, né, como a gente praticar tudo isso para a gente ter um ganho, né, com isso. E realmente a gente tem esse ganho. Só que isso acontece como uma consequência das nossas ações. Por isso é importante frisar que a gente praticar a devoção a Deus e a compaixão, a gente tem que fazer isso de forma abnegada, ou seja, desapegada de um retorno, principalmente um retorno imediato. Então a gente não pode pensar, sentir, esperando algo em troca, porque senão a gente está fazendo o contrário, né, do que esses sentimentos, esse tipo de trabalho que a gente faz interno, pensando no próximo, a gente está fazendo, na verdade, a gente está tendo um efeito contrário, porque a gente está pensando na gente, né? Então, aí é uma forma de egoísmo. Então, a gente acaba não trabalhando de uma forma pura, desapegada, sem interesse. Outra coisa que eu acho importante dizer é que a gente tem que fazer pelo outro o que a gente é capaz naquele momento. Geralmente, quando a gente ajuda alguém, é porque a gente está numa situação melhor que a outra pessoa, seja financeiramente, seja emocionalmente. Então, a gente consegue se doar de alguma forma. Quando a gente, às vezes, não está em condições de fazer isso de uma forma tão intensa, a gente vai fazer o quê? O que for possível para a gente. Então, tanto com relação à doação de bens materiais, a gente vai doar o que for possível, a gente não vai doar além das nossas capacidades, assim como emocionalmente. Às vezes, naquele momento, a gente não está bem, então, se a gente for ajudar outra pessoa, é possível até que a gente atrapalhe, né, no processo dela, e a gente esgote as nossas reservas energéticas, né? Esgote as nossas forças. É a mesma coisa que a gente pensar que a gente está no mar se afogando, querendo salvar as outras pessoas que também estão se afogando. Então, na verdade, ninguém vai sair bem dessa história. Então, o que a gente pode fazer quando a gente quer ajudar alguém, mas às vezes a gente não está na melhor condição para isso, seja financeiramente ou seja emocionalmente? A gente pode pedir ajuda a Deus e deixar que essa graça divina trabalhe por intermédio da gente. E dessa forma, guiados, a gente vai fazer um trabalho que realmente vai fazer diferença para aquela pessoa, porque a gente está sendo guiado, a gente está sendo um instrumento naquela situação. A gente não está agindo sozinho. E como é que a gente pode fazer para trabalhar esse sentimento de compaixão dentro da gente, para tentar aumentar esse sentimento? Então, uma forma muito simples é a gente realizar algum trabalho filantrópico, um trabalho altruísta, ou seja, a gente dedicar o nosso tempo, fazer alguma doação de bens materiais, realizar algum serviço que a gente saiba, né, fazer para pessoas menos favorecidas, que estejam precisando naquele momento, sem esperar nada em troca. Então, a gente pode dedicar
algumas horas por semana, algumas horas por mês, e fazer visitas a instituições de caridade, como o trabalho com idosos, com crianças, com pessoas doentes, com animais em abrigos. Então, a gente tem diversas formas que a gente pode atuar aí no mundo que vai favorecer a outra pessoa ou outro ser. Às vezes, a gente não possui esse tempo também. Então, o que a gente pode fazer? Ouvir mais o outro. Às vezes, um colega de trabalho que está se sentindo mal e precisa falar, desabafar, a gente só emprestar o nosso ouvido para ele e ouvir com atenção, realmente entender aquela pessoa, deixar a pessoa falar, porque isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. As pessoas querem falar, falar, falar e não estão conseguindo mais ouvir. Eu percebo isso. Então, tem muitas pessoas assim da minha convivência que falam bastante e não estão com muita dificuldade de ouvir. Então, às vezes, você praticar, silenciar e só deixar a outra pessoa falar é uma forma também de caridade. Outra forma que também não toma tanto tempo da pessoa quando ela está, né, num momento muito corrido de vida, é a gente fazer oração. Então, a gente mandar vibrações positivas para as pessoas que estão precisando. Seja alguém específico que você conheça, que está num momento difícil, você fazer uma oração para ela, seja uma oração que você fizer do coração, seja um Pai Nosso, fazer algum mantra, ou simplesmente desejar melhoras para aquela pessoa. Tudo que a gente fizer não tem uma fórmula certa, né? Mas o que importa é a intenção nesse caso. Então, a gente mandar vibrações positivas, vibrações de amor àquela pessoa. Depois, vocês vejam o outro vídeo que eu falei sobre a devoção a Deus, né? A questão do amor, o amor universal. Então, às vezes, a gente dedicar amor para pessoas que não sejam da nossa família, os nossos amigos. Isso é uma grande forma de praticar caridade também. A gente pode fazer essa oração de uma forma geral, desejando a paz no mundo, a harmonia, o alívio do sofrimento das pessoas, mesmo que a gente não saiba, né, quem são, a gente sabe que tem muita gente sofrendo. Então, a gente desejar que tudo isso melhore para as pessoas, para os animais, né, para a natureza. Então, toda essa vibração, essa emanação que sai da gente e vai para o outro, com certeza faz diferença, gente. Mesmo que a gente imagine que, nossa, só a minha energia é tão pequena, não vai fazer diferença, faz sim. E quanto mais pessoas pensarem, começarem a agir dessa forma, mais essa energia vai crescer. Então, não vamos ter a ilusão de que a nossa energia é tão pouquinha que ela é insignificante. Não, ela é bem importante. E ela, inclusive, neutraliza as energias ruins, a emanação de sentimentos ruins. Fora que quando a gente deseja o bem do outro, isso retorna para a gente, com certeza. Eu vou ler aqui para vocês algumas frases que a gente pode falar para ajudar, né? Se às vezes, se você não tiver alguma inspiração, eu vou ler aqui para vocês e vou deixar também na tela. Possam todos os seres ser felizes, possam ter paz, possam ver-se livres das doenças, que nenhuma criatura sofra a dor. Então, só da gente sentir isso, desejar isso para o outro, isso até me emociona. Isso significa que realmente é uma intenção minha que isso aconteça. E aí podem vir pensamentos, né? Quando a gente deseja o bem do outro, a gente pode pensar assim: mas não adianta, porque existe tanto mal no mundo, existe tanta coisa, então essa minha vibração não vai fazer diferença nenhuma. E vai. Então, quanto mais a gente for resistente e praticar o bem, mais a gente vai estar ajudando para que o mal diminua. É claro que a gente não pode controlar as coisas. Então, coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo aí pelo mundo. Mas a gente fazendo a nossa parte, a gente está contribuindo muito mais do que se a gente não desejasse o mal, mas também não fizesse nada. Então, realmente faz diferença sim, gente. Se todo mundo que tiver bondade, que eu sei que a gente não é perfeito, né? A gente não sente tudo isso o tempo todo. A gente também sente raiva, sente revolta, sente tristeza. A gente é humano, mas todo mundo tem pelo menos um pouco de bondade dentro. Então, quanto mais a gente praticar, mais a gente vai estar ajudando o mundo e vai ajudar a gente mesmo a se elevar espiritualmente e ser mais feliz.
como eu disse no começo do vídeo. Existem muitos mantras indianos que a gente consegue encontrar na internet hoje em dia, está muito fácil, né, de ter acesso a esses mantras. Então, vocês podem procurar, tem muitas coisas que a gente também tem a tradução, então dá para a gente entendendo a letra, né, emanar e entoar junto com esses mantras, fazendo essa vibração aí positiva. Mas tem uma em específico que eu gosto muito, tanto pela melodia, né, quanto pela letra. Ela é da Deva Premal, tem outros cantores também, mas eu gosto muito dela. E eu acho que para quem não conhece, seria interessante até conhecer ela e depois aprofundar, né? E conhecer outros cantores, outras bandas. A música se chama Lokaha Samastha. E eu vou deixar também aqui por escrito, vou deixar na descrição do vídeo, para vocês procurarem. É uma repetição, então, que ela faz das frases, né? E ela tem muito a ver com aquelas frases que eu passei aqui para vocês. Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar sobre um outro pilar também para a gente trabalhar como terapia espiritual, que é o autoconhecimento. Mas no sentido um pouco mais profundo aí da palavra. Não é esse autoconhecimento que a gente ouve muito, que também é importante a gente se conhecer, né? Conhecer, saber, né? Identificar a nossa personalidade, nossos gostos, nossas tendências. Então é muito importante que a gente se conheça também dessa forma, mas é um tipo de autoconhecimento um pouco mais aprofundado. Eu vou falar então no próximo vídeo. E é isso, se vocês gostaram, então curte o vídeo, comenta se tiverem alguma dúvida, quiserem dividir alguma coisa comigo, vou gostar muito de saber. E compartilha com quem vocês sabem que gostam desses assuntos. E até o próximo vídeo.